O IBGE diz que menos de 2% da população do Brasil é de homossexuais e bissexuais. Então, o LGBTismo é patrocinado por heterossexuais. É um movimento político. O que tem na vida moderna que vai contra Deus e que muitos dos cristãos têm dificuldade de entender? Todos os movimentos coletivistas são anticristãos. Anticristãos. Porque a redenção no cristianismo é individual. O que quer dizer isso? Os movimentos coletivistas são feminismo, negrismo, LGBTismo, todos esses movimentos que tratam as pessoas como em uma comunidade de insetos. O feminismo trata a mulher como se fosse um inseto. Uma é indistinguível da outra. Se uma mulher, por exemplo, tiver uma opinião diferente do feminismo, ela é fortemente atacada. O LGBTismo faz a mesma coisa com o homossexual. O LGBTismo não tem nada a ver com homossexual. Quem gosta do LGBTismo não é homossexual, é o LGBTista. Se qualquer homossexual... Parece que está tendo até uma divisão, né, Homer? O LGB se separando do T e outras letras aí, que eles não concordam com muitas posições. Tem letras que você não sabe o significado. O que, por exemplo, é o que? Queer. Queer quer dizer o quê? Ninguém sabe. O que seria queer, hein? Depois pesquisa pra Ninguém gente. sabe o que é queer. É uma palavra esvaída de significado que você fala e eu defino. Então, para deixar bastante claro, quando uma pessoa, como é o caso, por exemplo, do hoje já falecido, o então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes, colocava as suas opiniões contrárias ao movimento LGBTista, pouco importava que ele era homossexual ou não. Ele era fortemente atacado por esse movimento político. O IBGE diz que menos de 2% da população do Brasil é de homossexuais e bissexuais. Então, o LGBTismo é patrocinado por heterossexuais. É um movimento político. Como é que um movimento político que representaria menos de 2% da população consegue projetar a sua bandeira no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal? É um movimento político. Quem gosta do LGBTismo é o LGBTista, não é o homossexual. Quem gosta do feminismo é a feminista, não a mulher. Quem gosta do indigenismo é o indigenista, não é o índio. Entendeu? Então, esses movimentos, eles têm por intuito cooptar as pessoas e exercer domínio sobre como elas falam, pensam e agem. É um domínio. Quem gosta do negrismo é o negrista, não é o negro. São movimentos de cooptação das pessoas para exercer domínio sobre elas. O cristianismo é libertador. Para o cristianismo, todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Para o cristianismo, você é uma pérola que foi feita à imagem e semelhança de Deus, que precisa entregar sua vida ao Senhor. Mas você é diferente da criação. É nesse sentido que eu estou dizendo que é pérola, porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. A característica única do homem não é ter sido feito da terra, não. Porque os animais também foram feitos da terra. Está lá em Gênesis 2,19. Pouca gente lê de Gênesis 2,19. Porque lá está dizendo que os animais também foram feitos da terra. O homem é único. O ser humano é único porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou a imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, isso daí, da característica, da individualidade, de você buscar a redenção individual, buscar o Senhor, é atacado ferozmente por esses movimentos coletivistas. É impossível a pessoa ser qualquer uma dessas coisas e ser genuinamente cristã. Porque esses movimentos atacam, inclusive, as instituições mais queridas e mais essenciais do cristianismo, que são a família e a igreja. Um ataque feroz. O abortismo, por exemplo, é um ataque feroz ao cristianismo. A sacralidade da vida, o abortismo. O cristianismo, inclusive, é responsável pelo combate lá na origem da humanidade, no século I, na origem do cristianismo, no século I, ao infanticídio. O infanticídio. Acontecia. Professor Vilela, se o senhor for ler as 12 tábuas romanas, a tábua quarta das 12 tábuas romanas dizia que nós poderíamos jogar fora os filhos defeituosos. Nossa. É um horror. O cristianismo evolui e muda tudo isso. Os espartanos faziam isso também. Pois é. E qual é a diferença do infanticídio para o abortismo? Qual é a diferença de você matar uma criança com 2 anos ou uma criança intrauterina? Então, esses movimentos são anticristãos. E se o senhor quiser, a gente pode falar como é que eles viraram. O comunismo virou ideológico. Pode falar. E deixou de ser econômico. Quer falar sobre esse assunto? Vamos lá. Marx e Engels, eles pregavam o seguinte, que você tinha uma evolução da sociedade
que poderia ser descrita por uma lei. Nisso, havia um intuito intelectual muito interessante da parte deles. Porque já pensou se nós pudéssemos, de fato, concluir que há uma lei que submeterá todas as sociedades na sua evolução? Então, Marx e Engels diziam assim: a sociedade é feudal, existem conflitos internos que geram uma revolução, que é a revolução burguesa, então ela passa a ser capitalista. Depois você tem conflitos internos que geram a revolução, que é a revolução operária, ela passa a ser comunista. Então essa lei deles, que é uma lei intelectualmente interessante, porque é um intuito legítimo intelectual de dizer como as sociedades funcionam, dizer que a sociedade passaria de feudalismo, capitalismo, comunismo, até a extinção total do Estado, comunismo, certo? Qual é o problema dessa ideia de Marx e Engels? Que ela não funciona. Não funciona. A própria Revolução Russa em 1917 é um indício claro que essa lei não funciona. Porque na Revolução Russa você tem uma passagem do feudalismo para o comunismo com uma burguesia irrelevante. Então, o que aconteceu com os pensadores pós-marxistas? Eles abandonam gradativamente o discurso econômico, que é o discurso de índole unicamente econômica, na oposição entre patrão, empregado, burguesia, proletariado, e passam gradativamente ao discurso ideológico. Porque para Marx e Engels você tinha a estrutura econômica material e essa estrutura gerava a superestrutura ideológica. A infraestrutura material gerava a superestrutura ideológica. Então os pensadores pós-marxistas passam a agir mais diretamente na ideologia. Eu seleciono aqui, digo, um pensador específico que é muito importante, que é Antônio Gramsci. Ele estava preso sob o regime de Mussolini e ele escreve Cadernos do Cárcere, em que ele diz que devemos agir unicamente na ideologia. Então, o marxismo passa gradativamente a ser ideológico pelos pensadores pós-marxistas. O próprio Lenin já tem ações muito mais ideológicas do que previa a teoria marxista, certo? Então, o que é que acontece aí? Em vez de separar as pessoas no âmbito econômico, como eu falei, patrão, empregado, burguesia, proletariado, essas pessoas passam a separar as pessoas no âmbito ideológico. Aí vamos separar as pessoas como ideologicamente? Homossexual contra heterossexual, negro contra branco, homem contra mulher, nordestino contra sudestino, e assim sucessivamente, criando categorias para separá-las. Agora, não apenas as separa, como exerce poder sobre elas. Como é que eles querem exercer poder sobre elas? No século XX existe uma grande descoberta muito importante, que é que a linguagem estrutura o pensamento. Não é que você pensa, professor Vilela, e depois de você pensar, você coloca seu pensamento na forma linguística. Não é isso. É que você já pensa linguisticamente. Se você não tiver capacidade linguística, você não terá capacidade de pensamento. Então, se eu dominar a sua linguagem, eu posso dominar o seu pensamento. E se eu domino o seu pensamento, eu posso dominar a sua ação. Então, o ataque à linguagem passa a ser brutal. Passa a ser brutal. Entendeu? Então, a filosofia do século XX, não apenas na escola de Frankfurt, mas também a filosofia de modo geral. O próprio Wittgenstein, no livro Tratados Lógicos Filosóficos, na proposição 7, diz isso. Sobre o que não se pode falar, deve se calar. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Então, nessa frase, nessa perspectiva, esses comunismo ideológico passa a atacar ferozmente esses grupos no intuito de dominar primeiro como eles falam. É por isso que hoje é um ataque brutal à linguagem. Hoje tem palavra que você não sabe se pode falar ou não. Tem palavra que você não sabe o significado. Você não sabe o que é normal, não sabe mais o que é verdade. O povo não sabe nem o que é mulher. Tem palavra que você não sabe se pode falar ou não. Termos técnicos são considerados agressivos, com a loucura total, como é o termo mulato, mulata, mameluco, cafuso. São termos técnicos da mestiçagem que compõem a nossa sociedade. E as pessoas têm medo de falar. Negro, você não sabe, chama negro, preto, muda, todo dia muda. Ou seja, você perde a sua autonomia linguística. E quando você perde a sua autonomia linguística, você perde a sua autonomia de pensamento. Então, as divisões são feitas assim. Quais são os grandes obstáculos a essas divisões de controle? O cristianismo. O inimigo do comunismo ideológico não é mais o capitalismo, é o cristianismo. Porque o capitalismo conquistou tudo. As leis do mercado, capitalismo é um nome comunista, né? As leis do mercado são leis tão fortes quanto as leis da gravidade.
Como um comunista quer dominar as leis do mercado, ele quebra o país. O exemplo da Venezuela. Venezuela é um país rico, riquíssimo, está quebrado. Existem mais refugiados da Venezuela, que é um país que não está em guerra, do que de países como Ucrânia e Síria juntos. O Brasil tem mais de 6 milhões de venezuelanos aqui, de um país que não está em guerra, que está fugindo. Por quê? Porque tentou se dominar. Outros países comunistas que não tentam dominar porque entendem que não conseguem, prosperam. Por quê? Porque as leis do mercado são leis indomáveis, o caso da China. Vá para a Ásia, professor Vilela. Quando você chega lá, o hub na Ásia é Dubai. De Dubai para cá, vai ter muita gente vindo da China. Pergunta o que o povo foi fazer na China. Sabe o que o povo vai fazer na China? Negócio. Negócio. Então, a economia não tem, é capitalismo, não tem nada contra o comunismo, certo? O comunismo hoje é contra o cristianismo. Por que contra o cristianismo? Porque o cristianismo, com as suas duas instituições mais poderosas que existem, que é a família e a igreja, rompem com essas garras satânicas do coletivismo. Por que que rompem? Porque na família que você de fato encontra a sua identidade verdadeira, e na igreja. Não é nessas posições ou estruturas externas. Na família. A família é uma instituição muito forte. A família. Agora, é lógico, é uma família do tipo bíblico, com um homem forte, com mulheres que edificam lá e filhos obedientes.